Tá louco, hein, Zara? Só que assistir esse tipo de canal. Vamos assistir uma outra coisa agora? Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez na procura do nosso Felizardo, que vai acabar levando essa bolada no nosso programa Quem Quer Ser um Milionário. Vocês sabem, enquanto eu não fizer a pergunta do milhão, eu não vou parar com esse programa. Ela vem do Paraná, de Toledo, tem 22 anos. Pode entrar, Vera? Olá, tudo bom? Vera, quer se apresentar um pouquinho? Eu sou a Vera, eu vim do Paraná, de Toledo, fiz Engenharia Química na UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ai, que bacana. E quem veio com você hoje, Vera? Hoje veio comigo a minha amiga, a Tereza. Pode entrar, Tereza? Oi. Olá, tudo bom? Então conta aí como que vocês conheceram, né? O que vocês fazem hoje em dia. A gente se conheceu na faculdade, aí depois que a gente se formou juntas, hoje em dia a gente faz vídeo no YouTube, né? A gente visita algumas fábricas, a gente visita alguns equipamentos que a gente consegue e filma eles pra poder ver como é que eles funcionam, como é que eles Ah, trabalham. que bacana. Ai, roda então o VT desse trabalho delas. Galera, como vocês podem perceber, o nosso programa hoje vai ser um pouquinho temático. Ele vai ser relacionado com equipamentos de separação que a gente encontra nas indústrias de hoje em dia. Lembrando que vão ser 15 perguntas, né, numeradas de 1 até 15. E, Vera, se você responder essa pergunta, as perguntas corretas até o número 5, você já garante 5 mil reais. Se você responder até o número 10, você já garante 50 mil reais. E, obviamente, se você responder até a pergunta de número 15, você leva essa bolada de 1 milhão para casa. Você vai ter direito à ajuda dos universitários, a poder retirar metade das questões, né, direito ao meio a meio. Você vai ter também direito a uma ligação durante o desafio. Então, boa sorte, Vera, que está começando o nosso Quem Quer Ser um Milionário. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta no valor de 500 reais. Qual equipamento pode ser usado para levar ar em uma linha contendo ciclones? Alternativa A, trocador de calor. B, hidrociclone. C, exaustor. D, sedimentador. Resposta C, exaustor. Por sua conta em risco, Vera. Letra C, exaustor. Olha, realmente, né, se a gente for parar para pensar, trocador de calor faz muito sentido, hidrociclone também não. Então vamos lá, a resposta correta é... Então, a gente tem um exaustor, na verdade, é um equipamento bem grande, que vai estar sugando esse ar, né? Aí é onde gera a troca de calor que a gente fala. A caldeira serve para esquentar a serpentina que tem nesse trocador de calor, né, que são as barras de cobre, e o exaustor vai puxar o ar que está fora. O ar que está fora vai passar pela serpentina, né, vai esquentar e vai ser utilizado na secagem. Letra C, exaustor. Agora então para a nossa próxima pergunta, no valor de R$1.000. Para que o ciclone opere com uma boa eficiência em uma indústria de fécula e que o material por ele separado esteja adequado para os próximos processos industriais, é recomendado que o material sólido, letra A, seja seco para conter a menor quantidade de umidade possível, letra B, seja umidificado a fim de ficar mais pesado, facilitando a separação, C, entre no ciclo in natura, visto que já está nas condições necessárias para a operação, ou letra D, passe por um processo de secagem a fim de atingir uma determinada umidade. Letra D, passe por um processo de secagem a fim de atingir determinada umidade. Por sua conta e risco, Letra D, passe por um processo de secagem a fim de atingir determinada umidade.
essa eu realmente não sei dizer, que ela é algo bem mais específico. Bom, vamos rodar aí um VTzinho para falar sobre antes. Então assim, se o produto tiver muito seco, ele vai ficando mais leve, né? Aí a tendência dele é ir embora com ar quente. Então aquele produto ali do filtro, ele está com 43, 42% de umidade. Lá no final ele vai estar, o padrão que a gente precisa é entre 12 a 14. Então, ele já é o produto pronto. Então, aquele silo grandão é onde fica já armazenado o produto. Tá? Então tem capacidade para mais ou menos ali umas 100 toneladas de produto. Então a resposta correta é, realmente, letra D, passe por um processo de secagem a fim de atingir uma determinada umidade. Parabéns, Vera. Obrigada. Agora, na terceira pergunta, no valor de R$2.000. Os diferentes modelos de ciclones caracterizam-se pelas proporções peculiares entre suas dimensões. Quais são os modelos mais utilizados na separação sólido-gás? Alternativa A, Starmand, Smith, German-Z. Alternativa B, Lepel, Wilson, Starmand. Alternativa C, Lepel, Starmand, Migas 11. Alternativa D, Harris, Wilson, Migas 11. Alternativa C, Starmand, Lepel e Migas 11. Por sua conta e risco. Letra C, Starmand, Lepel e Migas 11. Essa eu realmente nunca ouvi falar, nem sabia que tinha esses nomes, então, Vera, você tem certeza que essa é a sua resposta final? Sim, Starmand, Lepel e Migas 11. Bom, então vamos verificar. A resposta está correta, realmente. Alternativa C. Parabéns, Vera, você já ganhou R$2.000. Então vamos para a nossa próxima pergunta, no valor de R$3.000. No moinho de trigo, qual seria uma possível primeira utilização de um ciclone? Alternativa A, separar a farinha. B, remover grandes rochas. C, separar o trigo das impurezas. Ou D, separar o joio do trigo. Vera, qual é a sua resposta? Fiquei entre a C e a D, mas eu acho que é a alternativa C, separar o trigo das impurezas. Por sua conta e risco, Vera? Letra C, separar o trigo das impurezas. Bom, essa, se a gente for parar para pensar, né, uma possível primeira utilização, remover grandes rochas, separar a farinha, essa eu realmente não sei também. Como é um programa muito específico, hoje as coisas fogem um pouquinho do meu conhecimento, né? Então vamos mostrar um pequeno videozinho para falar sobre. Aqui dá para ver que está de pureza da lavoura ainda, né? Lá dentro vocês vão ver que daí o trigo tá sem nada desse que quer começar a moagem. Aqui ele está fazendo o processo de limpeza, né? O ciclone está aqui, o ar não deixa puxar daí. Aqui está puxando. Aqui você for a mão, você sente o ar puxando a impureza pra dentro. Aqui ele já, esse aqui já está o trigo limpinho, ó. Ah, sem verdade. nenhuma impureza, nada mais. Ó. Aqui tem quatro caixas, 4 silos de trigo que vem lá na moeda, lá vem ali. Aí ela começa o processo de limpeza. Sobe para o elevador, limpa, desce lá embaixo, sobe lá em cima. Aí fica dentro do produto aqui. Aí começar a fase. Eu falei da sucção que vai do exaustor pelo ciclone, tá indo tudo esse ciclone aqui, ó. Se é sujeira, vai parar lá no ciclone. O ciclone tá de pureza, aí ela desce de novo, botando a pureza aqui, ó. Tá tirando dali e tá soltando aqui. Por isso que o grão fica limpinho lá na hora depois, fica sem nenhuma impureza. O exaustor, ele é um exaustor aqui que puxa o ar lá, tá? Traz a impureza aqui, traz o tudo da divisa, né? O que é ar fica e o que é impureza desce. E aqui está vindo lá da moega. Esse é o elevador, joga no outro, chega aqui, peneira, tira a impureza também. O que é pó lá em cima, sai ali também. Vai lá.
letra C, separar o trigo das impurezas. Parabéns, Vera. Obrigada. Agora, Vera, a gente chegou na nossa quinta pergunta. Nessa você garante um marco, né, um marco seguro, na pergunta de valor de R$5.000. Então vamos lá, que essa daí é a pergunta importante, hein? Lembrando que você pode utilizar suas ajudas também, Vera, né? A pergunta dos universitários, ou meio a meio, ou talvez o direito a uma ligação. Então vamos lá. Caso seja necessária a manutenção em uma linha que contém um ciclone, como ela será feita? Alternativa A, soldagem após a linha resfriar. Alternativa B, substituição completa da linha. Alternativa C, soldagem durante a operação. Ou alternativa D, a utilização de supercola. Eu acredito que seja soldagem após a linha esfriar. Então, alternativa A. Por sua conta e risco, Vera. Sim, alternativa A. Soldagem após a linha esfriar. Ó, dá pra você ver saindo agora lá do ciclone, né? Aham. Tá bem pouquinho, né? Bem pouco, E onde você vê que tiver branquinho na linha, realmente, aí o que precisa fazer? Precisa esperar acabar tudo, esfriar a linha. Aí o menino tem que subir lá em cima, com os EPI e tudo, pra fazer uma soldagem aí. Pra parar, porque mesmo que seja pouco, isso depois dá, sei lá, 2 sacos, 3 sacos de produto, sabe? Aí a gente tem que esperar a linha. Tipo assim, a gente para, na verdade a gente não para na hora, a gente espera acabar o processo ali do dia, né? A hora que esfriar a linha, ou até às vezes na outra semana, é aí que a gente vai fazer. Até porque a gente tem que tomar cuidado com pó em suspensão, né? Quando vai fazer algum serviço com soda, esse tipo de coisa. A gente tem que esperar realmente. A alternativa correta é realmente a letra A, soldagem após a linha resfriar. Parabéns, Vera, você garantiu R$5.000. Então vamos continuar o nosso programa. Agora a gente vai entrar num outro tópico de separação, que são as centrífugas. Agora vamos para a nossa sexta pergunta, Vera, lembrando que você ainda tem direito às 3 auxílios. Para uma indústria de fecularia, o uso de uma centrífuga tem finalidade de: alternativa A, fazer uma separação do leite de amido e separar o sólido. B, aquecer a matéria-prima. C, fazer a separação entre o leite e o sólido, onde a parte líquida é o precipitado e a sólida é o sobrenadante. D, fazer uma separação fracionada entre o leite e o sólido. Essa realmente eu não sei. Preciso de ajuda dos universitários. Tem certeza que vai querer gastar a sua primeira ajuda? Tenho, quero ajuda dos universitários. Bom, vamos dar então aí um tempinho de 10 segundos. Olha, pelo que me chegou aqui a resposta, eles estão dando a alternativa A, fazer a separação entre o leite do amido e separar o sólido. Você confia neles, Vera? Confio. Alternativa A. Então, por sua conta e risco. Alternativa A. Isso aí, resposta correta, Vera. Parabéns, você acaba de ganhar R$10.000. Agora então para a nossa próxima pergunta, no valor de R$15.000. A centrifugação
é uma alternativa a qual tipo de separação? Alternativa A, decantação. B, peneiração. C, filtração. Ou D, dissolução. Eu acredito que seja a alternativa A, decantação. Tem certeza? Sim, alternativa A, decantação. Realmente, se a gente for parar para pensar, né? Entre os demais, peneiração, dissolução. Vamos ver, né? Alternativa A, decantação é a resposta correta. Parabéns, Vera. Agora então vamos para a nossa próxima pergunta no valor de R$20.000. Quais são os fatores que fazem com que a decantação seja ineficiente e seja necessária a utilização de centrífugas? Alternativa A, pequeno tamanho de partículas. B, densidades próximas da partícula e do fluido. C, existência de forças associativas que mantêm componentes ligados. Ou D, todas as alternativas. Parece-me que a A e a B está correta, então vou na D, todas as alternativas. Por sua conta e risco, Vera. Todas as alternativas, letra D. Realmente essa questão, as alternativas A e B são bem convincentes mesmo. Então vamos ver se a resposta está correta. Realmente, letra D, todas as alternativas. Parabéns, Vera. Obrigada. Agora para a nossa próxima pergunta no valor de R$30.000. Em relação a medidas de segurança e medidas relacionadas à operação das centrífugas. Alternativa A, não necessitam de quaisquer cuidados, visto que depois da instalação pelo fabricante é só deixar operar. Alternativa B, precisa de cuidados, contudo não há necessidade de treinamento para os colaboradores. Alternativa C, precisam de cuidados e há necessidade de treinamento da equipe de colaboradores para a operação. Contudo, é dispensável o arquivamento de relatórios a respeito da manutenção. Ou alternativa D, precisam de cuidados e a equipe de colaboradores deve ser treinada. Além disso, relatórios feitos do equipamento devem ser arquivados. Vera, qual a sua resposta? Lembrando que você ainda tem direito a uma ligação e ao meio a meio. Nessa eu acho que eu vou pedir o meio a meio. Sobrou só agora a alternativa A e a alternativa D, Vera. Então, acredito que seja a alternativa D, que precisa de cuidados. Por sua conta em risco, Vera. Alternativa D. Assim, hoje todos os colaboradores eles são treinados, no caso dos operadores. Porque hoje aqui na fábrica uma pessoa só consegue tocar ela sozinha. Né? É só, ele passa por todo o sistema de treinamento. Então, por exemplo, se a gente for hoje colocar um equipamento novo, vem todo o pessoal de fora, né? Treinado, tá treinando o uso daqui, né? Para eles estarem exercendo a função. Não só na parte de equipamento, mas como também de segurança. Então, todo equipamento tem um sistema de como vai fazer a limpeza dele, como vai fazer a manutenção, como vai fazer a parte da preventiva, de gráfico e tal, tudo mais. Bacana. Sempre há um treinamento. Então, a gente treina e é sempre guardado, né? Tudo arquivado. E em tempos tem que ser feito. É isso aí, a resposta está correta, Vera. Parabéns. Então agora, Vera, vamos para a nossa pergunta no valor de R$50.000. Lembrando que é a 10ª pergunta e ela te garante mais um porto seguro. Considerando um processo de centrifugação, onde as partículas estejam bem espalhadas, regime de Stokes prevalecendo e havendo um movimento epistonado. Nessas condições, o diâmetro de corte de uma centrífuga pode ser afetado por algumas alterações em suas dimensões. Caso o comprimento de uma centrífuga seja aumentado, o seu diâmetro de corte irá, alternativa A, ficar inalterado, B, aumentar, C, diminuir, ou D, aumentar e diminuir ao longo do tempo. Eu acredito que seja C, diminui. Por sua conta e risco, Sim, alternativa C, diminui. essa questão ela realmente não tem muito como a gente saber, né? Vamos lá. A resposta correta é alternativa C, diminuir. Parabéns, Vera, você acaba de garantir R$50.000. Agora foi. Isso, Gê, olha esse barulho do motor, que isso? Newborn pups usually need a little help to get their tiny lungs going. Tá louco, hein, Zara? Você só quer assistir desse tipo de canal. A gente vai ter que assistir outra coisa agora. No programa de hoje, iremos tratar sobre engenharia de separação. Dentre os diversos equipamentos que temos na engenharia de separação, podemos falar hoje sobre... Bem, nós podemos falar sobre hidrociclones, membranas e câmara de poeira. Além disso, podemos tratar sobre os ciclones e os
sedimentadores. Vamos agora passar um breve documentário sobre isso. Então, hoje estamos visitando essa fábrica de recapagem de pneus para podermos entender melhor como o ciclone é empregado na recapagem dos pneus. Aí a partícula toda vai fazer o ciclone, né? Aí lá em cima, lá no exaustor, ele vai fazer o ciclone, né? Aí ele joga o ar para cima, e aí dentro ele vai fazer o ciclone, né? Aí a partícula mais pesada fica na parte de baixo, e a partícula que é mais fina sobe por outro canto acima, para ser filtrado lá em cima nas mãos. Né? E para onde vai as partículas grossas coletadas? São coletadas para uma empresa em Cascavel, para ser reciclada novamente. E qual é o efeito que vocês estão pensando nisso? É coisa de demanda. Funciona assim, ó, é a aceleração do ar. Né? Se o motor pode acelerar o ar, ele tem um exaustor, né? Aí ele joga para cima lá dentro, nesse sensível, né? Aí faz a aceleração do ar e faz o ciclone. Aí a partícula mais sólida embaixo, né? E dentro desse ciclo tem outro que vai para cima, né? Aí fica a parte mais sólida e vai para cima. O princípio é o mesmo do outro, né? Queimado a lenha, né? Aí aqui tem um exaustor que puxa toda a fuligem, né? Cinza, né? As partículas maiores. Aí aqui dentro, o mesmo princípio daquele lá, né? E ele também baixa a chaminé, né? Aí forma um ciclone, né? Aqui o ar acelera o ar, né? Aí forma um ciclone aqui. A partícula maior fica aqui na água, né? Que é cinza, né? E aí só vai os gases, tá? Ele sai pela chaminé. E o vidro, o ciclone que tinha falado, aqui tem uma pontinha, né? Aqui atrás tem uns picos, tipo uns picos injetor, né? Que joga água ali dentro, né? Aí essa água vira um vidro ciclone, né? E também aí baixa as partículas pesadas e sobe o vapor para cima. E a cada quanto tempo vocês fazem a manutenção desse equipamento? Toda semana. Toda semana. E a limpeza também? As partículas pesadas bota aí troca a água está sempre, né? Sempre a mesma água durante a semana inteira? Não, todos os dias tem que trocar água. Todos os dias tem que trocar? Usa a água da chuva, né? E esse é o princípio básico, assim. De 4 bicos ali, né? Aí na hora que ele tá funcionando ali, aí ela que faz tipo de um chuveirinho ali, né? E aí você fica um ciclone com água, né? Que aí que capta todas essas partículas que tem ali e joga pra baixo. E vocês usam essa caldeira pra quê dentro dessa indústria? A caldeira é pra gerar vapor pra esquentar as máquinas. Ele tem um inversor aqui onde ele controlar a potência do ciclone. Ele diminui ele fica, né, para não ter muita queima de lenha, né? Se quiser queimar mais, se aumentar a produção, mas se aumenta a queima, né? Aumenta o fluxo de ar. Mas o princípio desse aqui é o todo, né? É esse detonado. Uma câmara de poeira consiste de uma grande caixa instalada na tubulação. O aumento da sua área transversal reduz a velocidade do ar contendo partículas. Este é um equipamento simples de coleta de partículas utilizando o princípio da gravidade
para separar a matéria particulada de um fluxo de ar passando pelas câmaras. E as câmaras, por sua vez, são limpas manualmente para evitar o desperdício de ar. Na parte principal da câmara de poeira, há bandejas de filtração, como pode ser visto na imagem. O gás poluído se move através da entrada, passando pelas bandejas que removem as partículas, e então o gás limpo é eliminado na saída. Câmaras de poeira são mais utilizadas na pré-limpeza, às vezes sendo utilizadas em processos industriais, particularmente na indústria alimentícia e metalúrgica, como um primeiro passo no controle de poeira. Elas podem ser utilizadas como pré-limpadores, podendo então reduzir o custo de manutenção de equipamentos de alta eficiência que são mais sujeitos à deterioração abrasiva. As vantagens das câmaras de poeira são seu baixo custo inicial, a sua simples construção, baixa queda de pressão, eliminação seca e contínua dos particulados coletados, além de limitações de temperatura e pressão sendo impostas pelo tipo de material empregado. Dentre as suas desvantagens estão o espaço requerido e o fato de coletar partículas relativamente grandes. Olá, estamos aqui com a professora e doutora Leila Fiorentini, que vai esclarecer um pouco mais para nós sobre o tema de membranas. Primeiramente, professora, eu quero agradecer por nos receber aqui. E para começar o assunto, gostaria de começar a introduzir o que são membranas. Conceitualmente, membranas são barreiras seletivas, tá? Barreiras seletivas que restringem uma parte ou toda, parcial, ou uma restrição parcial ou total, tá? Ela é uma barreira fina, tá? Com diferentes tamanhos de poros, tá? Que ela pode ter. Então ela vai fazer esse processo de separação aí. E que tipo de membranas nós temos disponíveis? Você vai produzir a membrana com determinado material. Esse teu material, por exemplo, ele pode ser um material cerâmico, né? Que a gente tem as membranas cerâmicas que são muito resistentes, né? E os materiais poliméricos, né? Que é muito utilizado, né? Devido à flexibilidade que ele tem. Uau, muito interessante, hein? Em relação ao funcionamento delas? O funcionamento ele pode ser de duas formas. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter lá a nossa membrana, vamos supor, ela é uma barreira seletiva, fininha lá. Em membranas, o que passou a gente chama de permeado e o que fica aqui é o retentado, tá? Essa é uma forma que é tangencial e a outra é o quê? A gente passar o líquido desta forma aqui, uma forma frontal. O que diferencia, o que faz eu escolher, né, um tipo de fluxo e outro? É a questão do fouling, tá? Porque assim, eu tenho uma membrana limpa, né, que eu fabriquei lá, bonitinha, está limpa, começo a passar. Logicamente, o que vai acontecer? Ela vai entupindo, né? Então, se eu tiver uma filtração desta forma aqui, eu faço menos pressão sobre a superfície. Então, o meu fouling diminui. Eu consigo operar por mais tempo. Agora, quando eu faço uma pressão desta forma aqui, né? Eu estou empurrando as minhas partículas lá dentro do poro, tá? Então, eu vou ter um entupimento mais rápido dessa minha membrana. A propósito, a senhora, juntamente com mais duas pesquisadoras, escreveram um livro a respeito de diversos assuntos ali. Eu sei que nele também tem esse assunto sobre membranas. Você pode falar um pouco sobre essa obra de altíssimo nível? Vamos lá, então. Vou fazer o meu merchan, né? Aqui. Então, esse é o nosso livro, tá? Princípios e aplicações da engenharia no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Como que surgiu a ideia desse livro aqui? A professora Mônica, ela trabalha com a área de biotecnologia, bioprocessos. Eu trabalho na área de sistemas particulares, que é na área de membranas, adsorção, assim por diante. E a professora Veronice, que trabalha na parte de fotocatálise. E nós três dividimos a mesma sala. E cada uma de nós trabalhava lá na sua mesa com o seu processo, né? Só que a partir de um certo momento a gente começou a perceber assim, ó, quando eu ia fazer uma filtração, por exemplo, eu quero estudar o fouling em uma membrana, ia fazer lá a filtração, por exemplo, de um efluente.
filtrava o efluente, o que ficava retido na membrana, eu tinha lá um resíduo que eu tinha que tratar. Tá, o que eu vou fazer com isso? Né? A professora Mônica, quando ia lá fazer a parte de bioprocesso dela, né, com alguma enzima, alguma coisa, ela precisava separar alguma coisa e, por exemplo, gerava um resíduo e precisava tratar. Né? Aí nós começamos as três a trabalhar juntas, né? Aí depois a gente já trabalha algum tempo assim, aí surgiu a ideia do livro, né? Que foi justamente essa ideia que a gente colocou dentro do livro. Então, o que a gente tem lá nesse livro aqui? Esse livro são 4 capítulos, né? No capítulo 1, exatamente, a gente tem a parte de bioprocessos, tá? Biotecnologia, né? Então, a gente faz assim, a gente apresenta alguns conceitos, conceitos básicos da área, né? E aí a gente faz todo um estudo assim, mostrando as aplicações e o que a gente trabalha, né? A nossa experiência que a gente tem aqui, tá? Capítulo 2, nós temos aí a parte de membranas, né? Nosso capítulo 2. Então, também apresento lá toda a questão de morfologia, classificação dos processos, né? Uma coisa assim bem básica para você saber o que é membrana, né? As aplicações e os trabalhos que são desenvolvidos com membrana, os trabalhos atuais e aqueles todos desenvolvidos por nós. O capítulo 3, nós temos a parte de fotocatálise, mesmo conceito, né? E aí, quando a gente chega no capítulo 4, o que a gente faz? A gente junta tudo isso aí. Essa foi a ideia do livro, de mostrar que não existe como você trabalhar numa área exclusiva, né? Você tem que montar um sistema, por isso o nosso símbolo aqui, um sistema que seja sustentável. Na editora Apres, né? Quem quiser adquirir aí para leitura está à disposição. Ok, muito obrigado, professora. Infelizmente o nosso tempo se esgotou e eu quero deixar novamente o agradecimento por essa oportunidade de ampliar nossos conhecimentos sobre o tema de membranas. Ok, eu que agradeço. O processo de ultrafiltração ocorre num módulo de membranas. O sistema de membranas é operado no processo in-out, o que significa que a água é filtrada de dentro para fora, com o fluido fluindo por dentro da cavidade da membrana e sendo forçado através dela para o exterior, separando partículas e micro-organismos que são depositados na sua superfície, formando uma camada, que dependendo pode ser removida posteriormente durante a fase de limpeza. A água sai filtrada do sistema de membranas e é coletada e dispensada na tubulação principal dentro do módulo de membranas. Durante o processo de limpeza, alguns módulos são separados dos demais para que o processo possa continuar fluindo.